Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IFCast Informar para Transformar. Aproveite para seguir a gente no Instagram, IFPBHCalama, e também no Instagram, IFCast_Calama. Lá você vai conseguir acompanhar todas as curiosidades e bastidores das gravações. Roda a vinheta. Eu me chamo Giovana Duarte e hoje a gente recebe uma convidada muito especial. Para falar sobre os bastidores da educação, recebemos Fernanda Dias e Domingos Alves, chefes do Departamento de Apoio ao Ensino do IF Campus Porto Velho Calama. Para começar, vocês poderiam dizer o que acontece nos bastidores do ensino e o que exatamente o Departamento de Apoio ao Ensino e qual é a missão dentro do campus? O Departamento de Apoio ao Ensino, ele é o responsável por supervisionar e organizar todo o processo de ensino da instituição, né. A gente começa ali por definindo, né, quem serão os professores que assumirão as disciplinas, pela distribuição de aulas em conjunto com as coordenações de curso. Aí a gente elabora horário de aula, também participamos da elaboração do calendário acadêmico, sistematizamos o ensino, né, também dentro do SWAP, do ambiente virtual de aprendizagem, então a gente gerencia esses sistemas, e também tem o processo de acompanhamento efetivo da implantação do currículo, né, e dos alunos por meio dos conselhos de classe. A gente tem 3 conselhos de classe de acompanhamento por ano, e um conselho de classe final deliberativo no final do ano. Então a gente organiza junto com a direção de ensino, né, também, eh, fazemos a organização e também o levantamento, às vezes, de demandas do encontro pedagógico, né, que é o processo formativo ali dos professores. Também organizamos formações, assim, reuniões pedagógicas e entre outras atividades. Boa tarde, sou Domingos Alves, sou pedagogo, trabalho no DAP, né, como assessor da assessoria pedagógica para os cursos de graduação. Basicamente, as minhas funções são parecidas com o da Fernanda, né? Acrescento aqui que nos cursos de graduação a gente faz acompanhamento do rendimento acadêmico dos alunos, em relação também ao ENAD, né, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né? E avaliação externa dos cursos, né? Os cursos de graduações são avaliados, né, pelo MEC e NEP. Então a gente trabalha nessa perspectiva de que os alunos tenham um ensino de qualidade e que tenham êxito ao final de cada período letivo, né? E ao final da sua jornada tenham um sucesso aí, possam adentrar o mercado de trabalho, melhorar suas condições de vida, da sua família e ajudar também a construir uma sociedade melhor. Coisas muito importantes para o desenvolvimento do campus. Vocês poderiam me dizer quais são as principais atividades realizadas pelo DAP durante o ano letivo? Então, eu acho que a distribuição de aulas, elaboração do horário, ensalamento, eh a inclusão dos diários e do calendário acadêmico dentro dos sistemas, também dentro das disciplinas do AVA, o acompanhamento do preenchimento desses diários, o acompanhamento também o acompanhamento pedagógico, né, que é feito pela nossa equipe. Eh, Das principais atividades também temos as questões que a gente trabalha, com uma questão muito diversa, né, da formação também dos professores, às vezes organizar reunião de pais, organizar os conselhos de classe, e fazer levantamentos, assim, estatísticos também, às vezes, sobre rendimento dos alunos ou perguntar também dos docentes como é que está o rendimento das turmas, para a gente conseguir entender. Eh, Essas são as principais atividades, penso eu. Na graduação, nós temos 5 cursos, né, que são 19 turmas. Cada curso tem seu coordenador e o papel da assessoria também é dar suporte para esses coordenadores melhor atuarem, né. Fazemos também acompanhamento do rendimento das turmas, despachamos os processos que vêm, os processos administrativos no C e assuntos também da área pedagógica, né. Eh Temos contato também com os docentes, né, dando suporte para eles, para que eles melhor desenvolvam as aulas. Damos suporte à questão da infraestrutura física, que são as salas, laboratórios, agendamentos, né. Participamos no início do ano também da semana de integração discente, que é o acolhimento do aluno na instituição. Então, assim, como a Fernanda falou, nossas funções são múltiplas, né. É difícil até a gente elencar aqui todas, que a gente corre o risco de esquecer alguma, né, alguma dessas. Mas, assim, a função principal nossa
oferecer fazer com que o currículo seja operacionalizado com qualidade e com o sucesso dos nossos alunos. É, o currículo também, o cumprimento dos dias letivos, né, de Sim, calendário e das previsões, das normativas legais também que regem o ensino. A gente é que preza por essas questões. E realmente são muitas atividades e tem coisas que surgem, né, no dia a dia ainda extras, então é muita coisa para a gente relembrar de tudo e falar assim. com certeza. Dentre todas essas funções, vocês mencionaram o monitoramento. Como vocês monitoram a qualidade do processo de ensino e aprendizagem? Eh, São vários processos. A gente primeiro confere os registros, né, assim, a cada bimestre, no caso dos cursos técnicos integrados e subsequentes, a cada bimestre a gente monitora se os diários estão sendo devidamente preenchidos, se as notas estão lá colocadas, se o plano de ensino está claro, né, e disponível para os alunos, se todas as etapas avaliativas estão previstas dentro do plano de ensino. E além dessa questão dos registros, nós também participamos das reuniões que antecedem os conselhos de classe, né, com as lideranças das turmas. E aí a gente faz escutas ativas, né, com esses líderes de turma para poder entender como é que está, o processo de aprendizagem deles, a relação com os professores, se vai ser necessário ou não fazer algum ajuste, né, pedagógico, ou vai ser necessário conversar com algum professor para pedir, que sejam feitas, às vezes, mudanças ali na metodologia ou ajustes que se melhor se adequem aos alunos. Eh, e eu acho que também o próprio conselho em si, ou outras reuniões que às vezes a gente também acompanha as práticas integradoras, né, e organiza o seminário de práticas, eu acho que é uma forma de realizar esse acompanhamento, entre outras, porque a gente acaba recebendo também dos professores muitos feedbacks sobre as turmas e tudo mais, e quando cabe, a gente também participa, às vezes, de reuniões com as turmas, de algumas intervenções junto a eles, junto aos alunos e aos professores. Complementando, né, o que a Fernanda falou, na parte da graduação, nós fazemos visitas pedagógicas, né, às coordenações, fazendo levantamento das principais dificuldades, os entraves. Também verificamos os alunos ali que estão muito infrequentes, né, por que razão, né, dessa não frequência às aulas, né. Como os alunos da graduação são maiores de idade, eles mesmos gerenciam ali a vida acadêmica deles, é um pouco mais fácil do que o do integrado, que são menores de idade, são os alunos ainda que não maturaram, né. E na graduação eles próprios, né, eles administram a sua vida acadêmica, né. Tem alguns que chegam maior de idade, né, no curso superior, mas ainda chegam, assim, muito ainda imaturos, né, mas a gente tem contato com os líderes também de sala, que dão feedbacks para nós, com os colegas que estão com dificuldade, né, para a gente fazer ali os encaminhamentos de possíveis reforço, né, reforço da aprendizagem. Tem projetos de ensino também que são desenvolvidos visando também, verificar essas lacunas na aprendizagem dos alunos, né. E também consultamos informalmente os professores se tem algum caso de aluno que não está acompanhando, né, e que está ficando assim aquém, né, na aprendizagem, e se a gente pode fazer algum tipo de intervenção. E os professores colaboram muito fazendo esses apontamentos. Além das nossas perguntas, eles também fazem apontamento, informando para nós, às vezes alunos que são PCDs, né, que está difícil de fazer a integração ali dentro com a metodologia desenvolvida pelo professor. Então a gente também tem esse feedback que nos facilita aí fazer esse monitoramento, né. Ai, que bom. Dentre todas essas coisas que vocês falaram, eu acredito que deve surgir alguns desafios. Para vocês, qual o maior desafio de garantir uma educação de qualidade para todos os estudantes? Olha, eu acho que é equilibrar ali as particularidades e perfis, né, diferentes profissionais dos docentes com as necessidades dos alunos, às vezes, e também as questões interpessoais, às vezes, interferem bastante, né, e isso daí é um desafio tentar às vezes a gente até modera algumas situações e elas, são muito complicadas, porque as pessoas têm perfis diferentes, têm, eh
visões de mundo diferentes e aí alinhar tudo para poder pelo bem maior, que é a aprendizagem do aluno, é sempre muito complexo. Também as necessidades do aluno, né, acho que a comunicação também entre os setores do ensino também às vezes é muito desafiador, porque dentro da rotina tudo é feito com muita pressa, e às vezes a gente peca um pouco nessa questão da comunicação, né. Acho que as mudanças comportamentais, né, em todo o mundo, nessa sociedade, né, as mudanças advindas da tecnologia, porque a escola não consegue acompanhar essas mudanças, fica difícil fazer essas adequações de conhecimento, de informações que chegam para se adequar ao currículo escolar, né? Então, nem bem a gente assimilou um conhecimento hoje, amanhã já surge um novo conhecimento e a gente precisa trazer e fazer a transposição didática, né, para que nossos professores, assimilem aquele conhecimento e possam transmitir da melhor maneira aos alunos, né. As questões anímicas também, a gente vive num tempo em que as pessoas estão muito adoecidas por N situações, né. O pós-pandemia trouxe muita incerteza, trouxe muitas doenças, né, e às vezes a gente observa os alunos com questões anímicas, né, é assim, muito debilitada, né, a perspectiva em relação ao futuro e tudo. O nosso professor também em relação a muitas situações, às vezes acontece de adoecimento, né, ali em relação à carga horária, à perspectiva da profissão, né, então tudo isso impacta, né. A questão da infraestrutura também, né, porque o nosso campus, hoje ele é muito reconhecido na sociedade, a sociedade exige que a gente forneça muito mais formação ainda para essa sociedade, né, e a gente ainda não está preparado, precisaríamos aí ter mais um bloco, né, para podermos oferecer mais cursos e atender mais demanda surgida pela, né, pela sociedade, a sociedade exige, né. E a questão também da formação pedagógica, né, porque a gente precisa de espaço, né, precisa de suporte, né, para poder desenvolver a formação do nosso professor, aperfeiçoamento dos nossos professores, né. E assim, nem sempre dá para a gente fazer da forma como nós queremos. Mas nossos professores são guerreiros, às vezes buscam, né, até o aperfeiçoamento independente se a instituição fornece, né. É o caso dos professores nossos que vão para o mestrado, para o doutorado, todos eles buscam aperfeiçoamento. Então a gente é bem privilegiado nesse sentido, né, que os nossos professores buscam aperfeiçoamento. Verdade. Vocês falaram sobre inovação, progresso e principalmente o impacto das tecnologias. Como vocês enxergam o impacto da tecnologia educacionais no IFRO? Olha, tem surgido muitos desafios, acho que principalmente na questão do uso de IA para fazer as atividades acadêmicas e o uso constante do celular, porque mesmo que ele seja proibido, às vezes os professores relatam para a gente que os alunos eles, de algum escondido, dão um jeitinho para pegar, tirar foto de uma atividade, uma lista de exercício e mandar o chat GPT resolver. E às vezes eles não conseguem enxergar o quanto que aquilo é um prejuízo para eles mesmos, porque eles estão perdendo ali uma oportunidade de aprendizagem. E aí, em alguns momentos, tipo em trabalhos acadêmicos, acho que fica evidente para o professor quando o trabalho ele é feito com ferramentas de IA ou não. Mas quando são cálculos, por exemplo, aí fica mais difícil do professor identificar dentro daquela lista de exercícios se o aluno utilizou ou não a IA para fazer. Então, eu penso assim que tem sido muito desafiador para os nossos docentes, lidar com essa questão da inteligência artificial no ensino-aprendizagem dos alunos. E enquanto gestão também, né, porque o IFRA adotou uma postura, eh, mais branda, né, em relação ao uso dos celulares em sala de aula, chamando os alunos para a responsabilidade em relação ao uso do celular, sem uma proibição mais taxativa ou punitiva, né. No sentido dela ser mais educativa mesmo, que esse foi o propósito. Porém, mesmo assim, a gente ainda está tendo muitas intercorrências em relação a essa questão do uso do celular, principalmente no ensino médio técnico integrado. No subsequente, já o desafio é um pouco diferente. Existe também o uso do celular, mas como são alunos que trabalham,
o dia inteiro, eles já chegam aqui cansados, ou às vezes eles têm muita dificuldade de conhecimentos de base, né, que é a base matemática, a língua portuguesa, que também acontece no integrado, só que isso no subsequente é ainda mais latente, assim. Então, quando eles chegam, às vezes, para disciplinas técnicas, eles têm que lidar com cálculos ou com problemas complexos, sem ter uma base, assim, sólida para poder, lidar com aquelas atividades, com aquele conhecimento. E aí é bem complicado, porque o professor tem que voltar, às vezes, no conhecimento do ensino fundamental ou do ensino médio, né, no caso do sub, para poder fazer com que o aluno consiga caminhar dentro da disciplina dele. Eu penso que o acesso à tecnologia, né, essa universalização do uso da tecnologia ainda é muito limitado. Então, nós temos ainda um grande número de nossos alunos, né, que não tem em casa acesso ao computador. Então, fica difícil, como a Fernanda falou, acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, algum outro tipo de atividade que ele precisa fazer pesquisa, né, precisa desenvolver ali suas atividades. Então, a gente ainda carece de que esses alunos tivessem acesso a essa tecnologia, ela fosse universalizada, que todos pudessem ter acesso, né. Nós sentimos bastante dificuldade quando no período de pandemia, que nem todos os alunos tinham acesso a computadores, aí a instituição teve que fornecer pacote de dados, enfim, né, várias ações para poder, arrefecer um pouco essa falta da tecnologia. Então, por mais informações que a gente tem, redes sociais e tudo, mas a gente tem um número grande aí de alunos que não têm acesso à tecnologia em casa. O senhor comentou sobre a época da quarentena, onde ficou mais comum o tipo de aprendizagem de educação à distância. Quais oportunidades e desafios a educação à distância apresenta, na visão de vocês? Aqui no campus, eu penso que na época da pandemia, eu acho que não era tão difundida a questão da inteligência artificial, né, também. Mas aqui no campus o maior desafio, eu penso que é supervisionar as atividades que são postadas no AVA, porque nem sempre a gente consegue verificar se aquela parte dos 20% de aulas não presenciais estão sendo realmente cumpridas ou não, né. E também para o professor, eu penso que, assim, é um trabalho a mais que ele tem que fazer e nem sempre ele tem uma formação adequada para poder estar lidando com ferramentas de educação à distância. Inclusive, às vezes, a gente nem chama de educação à distância, porque a educação à distância ela tem que ter, um tutor, É. ela tem que ter ali alguém para mediar, para avaliar o material antes dele ser postado, para adaptar o material também enviado pelo professor para essa dinâmica de educação à distância. E assim, a gente não tem esse suporte todo para o professor quando ele vai postar as atividades no AVA. Quando ele posta, é de uma forma mais livre, né, ele posta ali os materiais que ele já desenvolve em sala de aula, às vezes o próprio slide, ele vai lá e coloca dentro do ambiente virtual de aprendizagem. A Na época da pandemia foi muito bom que a gente tivesse essa ferramenta, né, porque a gente praticamente não parou, a gente só transpôs o ensino presencial para o não presencial, assim, de uma hora para outra, né, foi bem Abrupto. abrupto. E sem ter essa formação prévia para o professor, para o corpo docente conseguir lidar com aquilo, então foi muito desafiador. Eh, mas aí a gente conseguiu na época, né, fez várias reuniões pedagógicas, várias formações também para tentar usar a ferramenta, mas mesmo assim, ainda existem muitos desafios, né, a serem vencidos, principalmente nessa questão da formação, porque a gente não encontra às vezes nem tempo dentro da rotina, como o nosso campus é muito grande, né, diferente de alguns campos pequenos que conseguem, por exemplo, reservar uma tarde livre em que nenhum curso tem aula, nenhum professor vai ter aula. Então ali eles reservam aquele espaço de tempo para poder fazer uma formação com todo o grupo de docentes. Aqui, devido ao nosso tamanho quantitativo de turmas, infelizmente a gente não consegue fazer dessa maneira. Então é um desafio bem grande até e que reflete na questão das aulas não presenciais. Com certeza, eu acho que a valorização também dessa modalidade EAD, né, então precisa ser ainda abraçada, né. Ainda tem muitas empresas que têm muito receio de receber pessoas formadas, né, da questão da EAD, então isso precisa ser desmistificado, né, e valorizado, né, porque a gente sabe que em todo mundo existem já formações, né, nessa área que muitas pessoas até trabalham
nesse regime, né, à distância, né. E outra coisa que eu queria destacar é em relação à disciplina do aluno para a utilização do EAD, né. Porque às vezes fica ali como se fosse uma aba, uma coisa qualquer, e o aluno ali faz as coisas de forma protocolar, né. E aí a gente sabe que em casa a gente tem vários atrativos, né. Eu estou aqui no computador, aí deu fome, vou ali, abro a geladeira, tem várias guloseimas, e eu vou um pouco desconcentrando ali do meu momento para o estudo, né. Então até isso, né, precisa da disciplina para o estudo da EAD, né. Então, como a Fernanda falou, tem vários desdobramentos, várias vertentes em relação à EAD, né. É, mas quando eles querem, assim, às vezes os alunos pedem para os professores fazerem determinadas atividades no AVA, né. Aí a gente só fica pensando: eles estão pedindo porque eles querem aproveitar para poder consultar em outras fontes É, também". quando a gente faz reunião, às vezes, né, no Meet, né, a gente tem uma sensação que a gente está só ali, como se fosse um grande deserto, e a gente está falando, falando, e as pessoas estão ali emudecidas e ninguém sabe. Será que estão prestando atenção? Será que estão ali, né? Então, essas barreiras também da comunicação e a interação, né? Que a interação é mais intensa na educação presencial, né? Do que na presencial você está olho no olho, né? Face to face, né? E na EAD tem essas discrepâncias aí, mas eu não estou aqui subestimando não, eu acho que é importantíssimo, a gente não pode, deixar de utilizar essa importante ferramenta. Realmente, pontos muito positivos e muitos pontos negativos também. Agora eu gostaria de saber, na opinião de vocês, o que torna o modelo dos institutos federais tão relevante? Ah, eu acho que principalmente pela questão da emancipação do aluno e da formação técnica alinhada à formação humana. Eu acho que é o nosso principal diferencial, né, a gente não forma somente o aluno para o mercado de trabalho, a gente forma o aluno para o mundo do trabalho, para entender o papel dele e o papel dele enquanto técnico dentro da área que ele está desenvolvendo, e é uma formação que ela é cidadã também, né, é uma formação que ela compreende ali vários aspectos. Então, e além disso, os institutos eles também formam geralmente os filhos dos trabalhadores, né. A gente tem aí a política de cotas, né, que é mais de 50%, acho que 50% das nossas vagas são destinadas a pessoas que têm, baixa renda, que provenientes de educação pública, de escolas públicas, e tem a oportunidade de estudar numa escola magnífica com uma estrutura muito boa, que são os institutos federais. E assim, e que também tem acesso ali desde cedo à pesquisa e à extensão, coisa que eles não teriam em nenhuma outra escola, mesmo que particular. Muitas vezes, então o aluno aqui ele já chega podendo fazer ciência, podendo fazer inovação e podendo fazer extensão, que é devolver o conhecimento produzido aqui para a sociedade. Então eles podem se envolver de forma muito múltipla e já chegam na universidade praticamente prontos, né, porque a maioria das pessoas, quem não estuda, quem não passa pelos institutos federais, só vai ter acesso à pesquisa e extensão na universidade. Bom, a Fernanda deixou pouca coisa para mim, né. Mas eu diria, se a gente fosse olhar hoje para a instituição, além de tudo que a Fernanda falou, a proximidade que o instituto tem da sociedade. E essa proximidade ela não fica só no campo territorial, né, porque hoje a gente a acessibilidade ao campus é bem melhor do que a própria Universidade Federal, né. Então só territorialmente a gente já vê essa diferença. Mas as pessoas ainda têm desconhecimento a respeito da nossa instituição, às vezes fica até com receio de entrar aqui, outras pessoas até perguntam: "Olha aí, mas aí é pago, entra aí, o que que acontece aí Verdade. dentro? Que prédio bonito, né?". Então a gente ainda tem esse desconhecimento, mas a gente também tem uma grande parcela da sociedade que já conhece e recomenda, né, a nossa instituição para os alunos que querem ingressar aqui, né. Então essa proximidade do fazer do Instituto Federal para com a sociedade é que aproxima mais ainda, né, que fica aquele relacionamento bem intrínseco mesmo, né. E as pessoas participam dos eventos que aqui promovemos, né. As pessoas aparecem aqui para sugerir novos cursos, né, para dar sugestões,
de como melhorar mais ainda a instituição. Então essa é a proximidade, eu diria, o acesso, né, das pessoas à instituição é que produz essa disseminação do que nós fazemos, do sucesso dos nossos alunos, né. Então já ganhou outros continentes, né, o sucesso dos nossos alunos em concurso público, né, em mestrados, doutorados, então a gente sempre tem boas referências para dar para a sociedade. E essa entrega, né, para a sociedade que tem sido o nosso diferencial. Realmente, o IFRO proporciona diversas oportunidades, mas ainda assim existe um desconhecimento pelo resto da sociedade. Se vocês pudessem desfazer um mito sobre a educação pública, qual seria? Que ela não é de qualidade, porque a educação aqui ela é de qualidade, isso daí eu tenho uma certeza absoluta. Então existe sim educação pública de qualidade e eu tenho com certeza que a rede IFE produz educação de qualidade. Eu acho que o nosso slogan ele é muito real, é a educação que transforma mesmo. Os nossos alunos eles saem daqui muito bem informados e eles estão sempre um passo à frente na sociedade. Eu vou aproveitar o gancho da EAD, né? É um mito que é recorrente de dizer que os cursos de EAD não têm qualidade, não se aprende no EAD, né? Então é uma falácia, né? A gente sabe que tem pessoas que são formadas na EAD às vezes saem até melhor do que no curso presencial, né? Então, como que eu falei, a gente, para esse mundo moderno, a gente precisa do presencial e precisa também do virtual. Muitas verdades. Que conselho vocês dariam aos estudantes que desejam construir uma trajetória acadêmica de sucesso? Ah, dentro do IFRO ou qualquer No conselho? âmbito geral, mas especialmente no IFRO. Especialmente no IFRO, aproveitem todas as oportunidades que vocês puderem e aproveitem muito bem o tempo que vocês estiverem aqui, porque eu penso que tem muita coisa para fazer e são oportunidades que não tem em todas as escolas que, assim, infelizmente, né, eu gostaria que todas as escolas públicas fossem como os institutos federais. Mas infelizmente isso ainda não é possível, porque isso demanda um nível de investimento muito alto, né, então investe-se muito, né, na educação produzida aqui. Eu acho que os alunos têm que se agarrar a essa oportunidade, assim, muito fortemente e aproveitar tudo o que eles puderem aqui dentro e estudarem bastante e com certeza eles serão excepcionais na vida. Eu também creio que a permanência na instituição e o aproveitamento de tudo que oferecemos em nível de ensino, pesquisa e extensão, a integração que você tem, a troca de conhecimento que você tem ali convivendo com os colegas, com os professores, né, com os servidores da instituição, tudo isso vai levar, né, a uma excelente formação, né. E além disso, nós temos a verticalização. Nós temos nossos cursos superiores e temos nossos mestrados, né. Quer dizer, dentro da própria instituição, o aluno pode criar sua carreira acadêmica só trocando de nível de ensino, né. Então isso é um grande diferencial. E para nós hoje que lidamos ali com a graduação, é muito interessante a gente ver o aluno lá no integrado, de repente, ele está convivendo lá na graduação, são nossos alunos, e assim, e são nossos alunos de destaques. Eles até auxiliam outros alunos que vieram de outras escolas e tudo, porque ele já conhece como a estrutura, a organização, o funcionamento da instituição, sabe da disciplina que tem que ter para o estudo, né? A vida acadêmica, os hábitos de estudo, organizar sua vida acadêmica, o planejamento da sua vida acadêmica. Então, continua ainda sendo um diferencial, né? Nossa instituição. Ótimos conselhos que acredito que todos deveriam ouvir. Mas, para finalizar, o que mais lhe dá orgulho de fazer parte do IFRO? Ai, são tantas coisas. Eu também acho. Também acho. Eu acho que o que mais me dá orgulho é essa missão, essa emancipatória do IFRA, assim, é saber que, vai ser um diferencial muito grande na vida dos alunos e que, eh, eles têm aqui uma oportunidade muito rica, né, de formação. E fazer parte disso
é excepcional, eu acho maravilhoso, assim. Eu acho a missão do IFRO muito nobre em relação à formação dos alunos. E principalmente por pegar aquele menino lá que às vezes tem muita dificuldade e transformar ele em um profissional. É uma coisa linda. É, enxergar a instituição pela lente dos olhos dos outros, né? Então a gente vê o brilho dos olhos dos nossos alunos aqui na instituição, das pessoas que aqui adentram e ficam maravilhadas com a infraestrutura e a qualidade de ensino que nós temos, né? Então isso enche os olhos e a gente persevera, né, em trabalhar, mesmo com algumas situações difíceis que nós temos, mas é de ver o resultado de tudo isso, o reconhecimento da sociedade para com a nossa instituição. Eu acho bacana também quando a gente encontra ex-alunos daqui, né? Sim, Aí que ou fala: "Ai, o IFRO mudou da minha vida", ou que os anos que eles passaram no IFRO foram os melhores da eu vida deles tô até aqui, agora. tá falando Sério, aqui, eu tô é muito me legal quando a arrepiando gente aqui. encontra ex-alunos por aí e vê, às vezes, como eles evoluíram e já estão ali no É, mercado de trabalho, já se formaram, tudo é pois é, muito um dia bacana. desse eu encontrei com o Jorginho, pai de um ex-aluno nosso, Caio. Ele é produtor musical da Madonna não, da Anitta. Que incrível! Trabalhou, estudou aqui conosco no curso de informática. Legal. Nossa. Eu, como discente, posso confirmar, o IFRO realmente muda vidas. Então, eu quero agradecer pela presença e por compartilhar um pouco do trabalho incrível que vocês estão realizando. Aqui está um bottom para vocês levarem de lembrança. Ai, que chique, Obrigado. obrigada. Gente. A vocês que foram até aqui conosco, muito obrigada e continue acompanhando o Esquece Talama. Tchau! Tchau. Tchau.